E outra, você tem um time que, como o Racing, que tem uma defesa muito alta, o Sigalho e o Donati, são caras que exploram muito bem a bola aérea. O Lisandro Lopes, para mim, vive um momento fantástico na carreira com 35 anos, é um dos principais artilheiros daqui da América do Sul, é o artilheiro da Superliga Argentina. É um atleta que, por exemplo, ele joga junto com o Cristaldo à frente, mas quem faz o pivô é o Cristaldo. O Lisandro sai para buscar o jogo, mais ou menos numa espécie do que é um jogo, é quase que um falso meio. Então, ele vai balançar muito bem essa defesa do Corinthians e vai precisar o Corinthians, nesse jogo, ter um acerto dos dois volantes, que já não tem sido feito há alguns anos. O Corinthians, quando perdeu a dupla de volantes de 2015 para frente, não conseguiu se encontrar mais, para mim sempre foi o grande segredo. Então é um jogo para saber até que ponto que o Ralf vai conseguir segurar um cara que vive um momento muito bom na carreira, que é o Lisandro. O Ralf está em início de temporada ainda, o Lisandro Lopes praticamente no meio da temporada, porque a Argentina começa o calendário deles alinhado com o futebol europeu. Então é um jogo de muita responsabilidade, não só da gente ver como que essa defesa do Corinthians vai se postar por baixo, porque o Racing é um time muito rápido, é Zarate, o Centurião tá fora, mas você tem o Nery Cardoso, que geralmente quando entra roda muito bem a bola pela experiência, aquele cara que jogou no Boca, estava no futebol mexicano, campeão da Libertadores em 2007, o Solari é um cara de velocidade pelo lado, enfim, é uma equipe muito dinâmica e que vem propor jogo fora de casa sim. Não esperem um Racing segurando o resultado e deixando essa bola com o Corinthians, que não é a proposta de jogo do técnico Eduardo Cudê, não. O Racing é o favorito? Hoje nesse sim. confronto? Hoje é. Não, nós favoritos para o primeiro jogo. Eu acho que assim, é um jogo difícil para o Corinthians. O Corinthians não está bem, mas eu não diria que o Racing chega aqui, ganha do Corinthians e volta para casa com a vitória. Então, desse ponto de vista, que eu acho que não é favorito. Eu acho que o Racing hoje joga melhor que o Corinthians. O Racing hoje é um time melhor, mas ele vem de uma derrota. Ele permitiu ao Defensa e Justiça empatar na liderança. Então, eu não acho que... o Defensa ainda é o único... Vou colocar ao contrário, na minha opinião. O Corinthians não é favorito. Mas favorito, dizer o Racing é favorito, para mim significaria dizer o Racing vem a Itaquera e ganha o jogo. E eu não penso assim. Eu acho que tem jogo para jogar. A proposta de jogo do Racing, por incrível que pareça, por mais legal que seja de assistir, ela casa com aquilo que o Corinthians espera, que é um time que dá o campo para o contra-ataque. O Racing muitas vezes vai à frente e se desguarnece nas duas laterais. O Saravia e o Mena, em muitos momentos, descem simultaneamente e dão espaço. Geralmente sempre fica um volante só na contenção, que é o Nery Domingues, que é bom jogador, mas sozinho, para um time que tem um contra-ataque, que gosta muito dessa forma de jogar, que é o Corinthians, se torna uma presa fácil. Então, quando o Racing tem a bola nos pés, se conseguir envolver o Corinthians e jogar e matar o jogo e fazer um gol, é um time difícil. Claro que ele vai ter uma vantagem significativa. Agora, que o Racing, em muitos jogos que eu trabalhei esse ano na Superliga Argentina e eu acompanho como grave defeito, é esse. É um time que vai à frente, mas ele se recompacta com muita dificuldade, com muita lentidão. E a característica do Corinthians encaixa nesse jogo? Encaixa porque o Corinthians joga no contra-ataque. O Corinthians adora jogar com times que partem para cima do Corinthians, vão para dentro do Corinthians e se desguarnecem com facilidade. Então o Timão pode se dar bem? Pode, amanhã nesse sentido, sim. Apesar de eu achar que o Racing tem essa bola para, mesmo fora de casa, conseguir um resultado. Hoje, pela bola que tem jogado. Perfeitamente. E aí, Edmundo? A gente tem visto o Corinthians com dificuldade quando tem que propor o jogo. Quando ele é superior e ele tem posse da bola, talvez por falta de entrosamento, talvez por ainda não ter definido o seu time titular. E acho que pior, acho que assim, por não ter todo mundo à disposição o tempo todo, o Carille ainda não definiu a maneira de jogar. A grande vitória foi contra o Palmeiras no Allianz. Mas ele foi com o que tinha e bloqueou a parte ofensiva do Palmeiras, principalmente depois que fez o gol logo no início. Fazendo o gol logo no início, fica mais fácil você se defender e sair no contra-ataque. Mas diante da sua torcida, na Arena em Itaquera, o Corinthians vai ter que propor o jogo. E aí pode ser que falte entrosamento. Pode ser que aconteça ao contrário. O Corinthians faça 1-0, a fiel torcida empurre, e o Corinthians faça 2-3 e jogue por terra tudo isso que a gente está imaginando aqui. Mas por esses, que foram 8 jogos do Corinthians na temporada, eu acompanhei 90%, a maioria deles eu vi os 90 minutos com bastante dificuldade. Outra coisa que ele precisa definir
é um posicionamento para o Wagner Love. Aquela história de que o Wagner Love vai jogar junto com o centroavante. No último final de semana, contra o Novo Horizontino, a gente percebeu que não funcionou. Não funcionou.